Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIGNIMESP, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, aqui no campus de Vila Rosário nós estamos, e hoje nós estamos fazendo o nosso podcast com a Carla Marques, que é fisioterapeuta e proprietária do Estúdio Carla. Carla é fisioterapeuta há mais de 21 anos, com especialização em pilates e treinamento funcional, atuando na área de fisioterapia ortopédica com foco em reabilitação e qualidade de vida. Após uma trajetória marcada por desafios e recomeços, retornou à profissão por propósito e paixão, consolidando seu trabalho em Guarulhos desde 2015. Hoje é proprietária do Estúdio Carla Marques, que completa 8 anos em fase de crescimento, atuando ao lado de uma equipe na promoção do cuidado com o corpo, prevenção de dores e recuperação funcional, sempre com um olhar humano e individualizado para cada paciente. Tudo bem, Carla? Um prazer estar aqui com a gente, viu? O prazer é meu. Bacana. Prazer pelo convite. Legal, Carla. Carla, vamos contar um pouquinho, eu gosto sempre de contar do início de tudo, né? Você, desde pequena, falou assim, é isso que eu quero ser? Como é que funcionou na tua infância essa ideia profissional? O que você tinha de visão profissional e como surgiu a fisioterapia na tua vida? Na verdade, eu falo que é a fisioterapia que me escolheu, Que Roberto. legal, que bacana. Eu não queria fazer faculdade Uhum. em nenhum momento, e que antigamente as mães falavam, não, vai lá, estuda, porque eu não tive oportunidade. E aí minha mãe me fez ir numa faculdade e fazer o vestibular. Eu falei, já que é para fazer alguma coisa da vida, eu vou fazer alguma coisa que eu ajude as pessoas, que eu faça desse mundo um pouquinho melhor. Sim. Escolhi fisioterapia, escolhi psicologia. A psicologia não me quis, né? Nunca, não deu match. Não. E eu fui para fisioterapia sem saber o que era fisioterapia, Roberto. Eu fui conhecendo a fisioterapia e me apaixonando na faculdade, na graduação. E aí foi onde eu fui me apaixonando e fui indo aos pouquinhos. A fisioterapia no passado, ela era diferente do que é hoje. Hoje tem muito mais essa questão tá à moda, as boutiques de fisioterapia e tal. Sim. Como é que foi essa transformação? Porque antigamente fisioterapia não era um ramo para ganhar dinheiro, era meio complicado, né? Eu sou há 21 anos formada. Então, por isso você passou por tudo isso, né? Saí, voltei da área acho que umas 3, 4 vezes, né? E realmente, fisioterapia antigamente não dava dinheiro. Hoje se tem uma visão muito diferente da fisioterapia. Hoje tem colegas que cobram aí R$400 uma sessão. Sim. Né? E eu tenho uma moça que eu sigo, ela é uma referência hoje nacional, uma sessão dela custa R$1.300. Caramba! Né? Então, assim, vem vindo aos poucos, mas a gente percebeu essa evolução pós-pandemia. A pandemia foi um divisor de águas também para isso. Foi. Depois da pandemia, a gente percebeu que as pessoas, como que eu vou te dizer? Reconheceram mais o valor da fisioterapia. Existe uma frase que diz que o médico ele salva vidas, mas o que te devolve a vida é o fisioterapeuta. Que bacana. E essa frase foi uma frase que eu escutei há alguns meses atrás numa mentoria que eu faço, e isso me gravou muito, e ela faz muito sentido. Porque, assim, devolver a vida é importante, mas se não tiver qualidade de vida... Você não tem nada. É verdade, então, meio que incompleto, salva, né? Isso, ele salva vidas, mas quem vai ensinar você a caminhar, a falar, a andar, a se vestir, a se trocar, a devolver isso para você, né? Esses movimentos funcionais, é a fisioterapia. Então, ela vem sendo reconhecida isso muito lentamente. A gente houve uma mudança pós-pandemia, porque teve a fisioterapia respiratória, a fisio-ortopédica, que muitas pessoas ficaram acamadas e necessitaram da fisioterapia. E aí sim houve uma chave que virou sobre o valor da fisioterapia. Tá. Para você especificamente, você em 2015 teve uma virada de chave. Como foi isso? Isso, eu retornei. Né, como eu falei, eu saí e voltei várias vezes. E em 2015, quando eu voltei para Guarulhos, eu falei, vou começar tudo diferente. Porque eu tive estúdio, quebrei 2, 3 vezes, meu marido viajava muito, eu levava o estúdio comigo, carregava, então eu fechava e montava tudo em outros locais. Quando eu voltei para Guarulhos em 2015, eu comecei numa clínica, ergui o meu nome, eu falei, agora eu vou ter o meu. Né? Então, em 3 anos, em 2018, eu abri o estúdio. Bacana. E essa questão é interessante até para esse olhar empresarial, né?
Claro, profissionalmente você se capacitou, você tem a Sim. sua técnica e você tem o seu nome, mas empresarialmente, gestão, como é que funciona isso? Você consegue lidar bem com isso? É difícil? É um pouco complicado, mas eu acho que a persistência, o foco, a determinação de você Erro e querer acerto, né? fazer que as coisas deem certo para você modificar a sua vida e a vida dos outros, fala mais alto dentro de mim. Então, assim, por mais que eu tenha quebrado, levantei de novo, ergui de novo, e aí com um propósito diferente, um olhar empreendedor diferente, né? De não, peraí, vai dar certo, mas agora eu vou fazer dessa outra maneira, né? E aí você É o vai erro e abrindo acerto, mãos, exatamente. Você né? O vai erro e aprendendo com acerto. os erros também, né? Legal. Isso. E me fala um pouquinho, assim, para você, porque, assim, você disse a importância que a fisioterapia tem para as pessoas, Uhum, principalmente que passa por uma pandemia, como passaram, com problemas uhum. respiratórios e tal. Para você, isso te move, é o que te dá sustentação? Porque profissionalmente é uma profissão, Sim, mas a contribuição que você dá ultrapassa a questão só profissional, só financeira, né? sim, sim. Hoje ter a clínica é muito mais que um valor financeiro, Uhum. é um propósito, Sim, porque não legal. tem valor que pague, né, financeiramente, você colocar uma pessoa de pé. Bacana. Me fala, você o Estudo Carla tem quantos anos? Ele vai fazer 8 com o 8 meu anos, nome. tá. E aí, como é que, assim, o que que ele representa para você em termos não só, como você está falando, a questão do propósito, que é uma coisa fantástica, Uhum. mas, empresarialmente, ele tem o seu espaço e o que ele impacta como empresário para os outros empresários? Ele hoje é um estúdio consolidado, Hum, né, depois da pandemia que eu percebi que hoje ele é um estúdio consolidado, em legal. crescimento, né, eu venho abrindo portas, tenho 2 colaboradoras que hoje estão comigo, existem uma rede de parcerias, né, e eu acho que é isso, eu acho que a gente abrir as portas para as pessoas novas que estão vindo, ajudar essas pessoas a crescerem, a se informarem, a serem profissionais melhores, a darem oportunidade, porque isso é o que acontece. Hoje você vai para uma clínica de fisioterapia, você vê inúmeros estagiários e um fisioterapeuta, e as pessoas falam, ai, fisioterapia não funciona. Então, hoje o estúdio ele é aberto, eu abri o estúdio, hoje eu tenho a Michele, que trabalha comigo há 4 anos, a Gabriele, que está chegando na casa tem 2 meses e meio, e uma rede de parceiros junto comigo. Então, o estúdio ele cresce por todos os lados, né? Então, hoje ele vai crescendo de uma forma muito mais estruturada. Então, abrir portas para que a gente possa formar outras pessoas aí para fora. Bacana. E aí, falando mais para o setor empresarial, que tipo o que você faz no estúdio, né? Que tipo de serviço que você proporciona e o que interessa isso ao empresário? Por exemplo, o empresário ele tem a questão do acidente no trabalho, as dificuldades do esforço repetitivo, tem várias situações que impacta na vida, né, Sim. física do funcionário. Que tipo de parceria você pode estabelecer com as empresas? A gente pode estabelecer diversas parcerias, Roberto. A gente pode fazer palestras, a gente pode fechar parcerias no âmbito de uma vez por mês, a cada 2 vezes por mês, fazer uma avaliação, né, nesses funcionários, orientar o que pode, o que não pode fazer. Atividade física, hoje o Pilates ele é um braço imenso da fisioterapia, a gente utiliza hoje o Pilates para dentro da reabilitação, né, que trabalha corpo, mente e espírito, é o tripé do Pilates, então é um carro-chefe que vem crescendo e acho que vale muito a pena os empresários pensarem e levarem isso, proporcionarem isso para os seus funcionários, né? É isso. Bacana, bacana. Carla, vou só um recadinho, depois a gente volta à nossa entrevista. Ok. O céu ou o topo, ser o melhor é uma questão de escolha. Faça já o seu vestibular na FIG Unimesp, conheça o campus Vila Rosália, onde nós estamos, com mais de 32 mil metros quadrados. Sejusc, cartório de estágio, biblioteca com mais de 250 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil, que é a ACM, está aqui dentro também, o anfiteatro com capacidade para 1.200 pessoas, auditório, laboratórios, fácil, NAF, enfim, todos os caminhos levam à FIG Unimesp. Conheça a instituição que fica situada na Avenida São Luís, 315, no bairro de Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo. Carla, eu quero insistir um pouquinho mais nessa questão do empresário, porque muitas vezes ele tem esses problemas que ocorrem dentro do ambiente do trabalho, no ambiente laboral,
e ele fica, assim, às vezes com dificuldade para encontrar profissionais qualificados que realmente deem esse suporte para ele, para os funcionários. Porque o funcionário, quanto mais rápido ele se recuperar e estiver bem, Sim, melhor para todo mundo, para o sim. funcionário e para ele também. Quais os serviços? Você tem o Pilates, o que mais que você tem? As Nós temos o palestras? Pilates, a fisioterapia ortopédica, neurológica, a fisioterapia pélvica, o RPG, liberação miofacial, né? Bacana. Então, a gente tem uma rede. Então, como que a gente funciona lá no estúdio? A gente faz o plano de tratamento, a pessoa chega, a gente faz a avaliação e a gente traça um plano de tratamento, né? Então, hoje a gente trabalha de uma forma diferente. A gente não vende 10 sessões de fisioterapia como era antigamente, onde a gente pensa no paciente como um todo. Qual o período que ele precisa para um plano de tratamento para ele se recuperar? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, né? Então, a gente vem mudando um pouco esse foco. Então, assim, empresarialmente, hoje, quanto mais rápido aquele funcionário ele se tratar, mais rápido ele está de volta no ambiente de trabalho dele. Bacana. Né? Então, o Pilates, hoje a gente pode pensar, falo no Pilates porque hoje ele se mantém entre uma das 10 atividades mais realizadas no mundo ainda, desde muitos anos, eu dou aula desde 2009. Então, assim, o Pilates hoje ele pode ser usado como uma ferramenta, né, de parcerias com os profissionais aí e os empresários. Bacana. Eu posso falar, porque faço Pilates lá com a Carla e realmente é muito bacana, muito produtivo, tenho sentido uma diferença muito grande no meu corpo, só que eu vou confessar uma coisa para você, eu tinha uma certa desinformação acerca do Pilates, porque a ideia que você tem é que é coisa de velho, né? Não que eu seja novo. Né? De mulher, muitas vezes de mulher, né? Não que eu seja tabu nova. muito grande, né? Pois é. Desmistifique um pouquinho a questão do Pilates, né? Para quem ele é destinado, qual a função dele efetiva, por que ele vem sendo difundido cada vez mais, tornando uma coisa mais conhecida e praticada pelas pessoas? Sim, então vamos lá. Existe muito tabu realmente, principalmente quando a gente pensa no âmbito homens, né? Sim. Mas o Pilates ele pode ser praticado por qualquer pessoa, em qualquer idade, desde criança até uma pessoa idosa, né? Então hoje a gente já atendeu pessoas de 12 anos, hoje a nossa mais velhinha lá tem 95, Sim. né? Então não tem idade lá, todos os exercícios eles são adaptados, né? Para aquela pessoa, para aquela necessidade. E é só você fazer uma avaliação, procurar o local certo, Estúdio Carla Marques aí de portas abertas, É isso aí. né? E conversar direitinho com a fisioterapeuta, trazer os exames, traçar os exercícios que realmente fazem sentido para a vida do paciente, que fazem realmente necessidade, né? Faça devolver a funcionalidade desse paciente aí. Bacana. Você falou em trazer exames. Então, quer dizer, você avalia os exames da pessoa, ou seja, é uma coisa personalizada mesmo. Sim, a gente pede para trazer todos os exames, vir de roupa confortável, a gente entende a necessidade daquele paciente, a gente vê o quadro clínico, em qual que é estágio ele está, inicial, no meio, se é agudo, se é crônico essa dor dele, que em muitos casos são dores crônicas que a gente escuta. Mas eu já tenho essa dor há 10 anos, não vai resolver. Resolve, devagarinho a gente vai resolvendo, é uma coisa gradativa, né? Então o Pilates ele é para todas as idades, de forma que seja adaptado para a necessidade de cada paciente que nos procura. É legal você falar isso realmente, porque é como você, as pessoas, por não conhecer, criam resistências e preconceitos em relação a isso. E esclarecer realmente que tem essa função para qualquer idade, qualquer sexo, é muito bacana. Porque hoje as pessoas falam assim, Pilates é algo que é de rico, né? Existe isso ainda, vem mudando aos poucos, mas existe. Faz Pilates quem é rico, faz Pilates para quem pode. Ainda é considerado uma atividade um pouco de luxo, né, para algumas pessoas. E na verdade não. Hoje, na verdade, o Pilates ele trabalha-se de uma forma de reabilitação também dentro do campo da fisioterapia. Legal. E qual a diferença do Pilates com a funcional? Como funcional? Não, a funcional. Tem uma atividade que é chamada funcional. Funcional, isso, né? O treinamento funcional, ele vai fazer atividades do dia a dia, com carga, né? Mais cardios respiratórios. E aí trabalham fibras musculares diferentes. O Pilates, ele já é algo que vai trabalhar mais alongamento, flexibilidade, mobilidade, embora os dois vão dar forças, só que são de formas diferentes, né? Um mais ativo e o outro um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, para o pessoal entender, porque o pessoal acha que Pilates é tranquilo, mas não é tranquilo, não. Não é não. Pode falar, né? Então, assim, depende da necessidade do paciente. E ele pode fazer de forma intercalada. Pode, a gente pode mesclar, né? Porque a gente trabalha ação e reação, o outro a gente trabalha estabilidade,
né? O Pilates a gente trabalha muito mais estabilidade, consciência corporal. O treinamento funcional já é um condicionamento mais cardiorrespiratório, muito mais ativo ali. Legal. E você também atua na fisioterapia ortopédica. Sim. O que consiste a fisioterapia ortopédica? São as ites da vida que a gente fala, né? As bursites, as tendinites, pós-operatórios de coluna, de quadril, de prótese, e aí a gente, né, tem um leque imenso dentro da fisioterapia ortopédica. Hoje o nosso carro-chefe maior do estúdio são cirurgias de coluna lombar e prótese de quadril e joelho. Aí o médico São os libera nossos para carros. poder fazer atividade. Libera e a gente faz o plano de tratamento lá com o paciente. Legal. E o Pilates, ele pode ser uma ferramenta para esse tipo de atividade? Roberto, há muitos anos a gente vem trabalhando, eu venho, né, trabalhando, e as meninas agora também comigo, vem trabalhando com Pilates dentro da reabilitação fisioterapêutica. Legal. E você tem notado que isso tem causado um impacto muito positivo nas pessoas? Já há alguns anos. Que bacana, que bacana. Você A vê, gente consegue devolver bastante. então, você vê, assim, a necessidade da questão ortopédica é uma coisa muito comum entre as Sim. pessoas, né? De você ter algum tipo de ites, como você disse, Sim. ou eventualmente de uma cirurgia de maior porte, né? E às vezes não se olhava o Pilates como uma ferramenta que seria importante para esse Sim. tipo de E aí eu recuperação. gostaria, assim, de ressaltar, porque eu falo que o método Pilates, ele é único, né? Tanto o professor de educação física quanto o fisioterapeuta, ele pode fazer o mesmo curso. Eles fazem o curso, eu falo porque eu fiz a pós-graduação, e a gente faz todo mundo junto ali, né? O que difere um e outro, quando você vai procurar o método, eu sempre falo muito para os pacientes, nós somos fisioterapeutas, porque a base de formação é diferente. Então, o olhar sobre ministrar os exercícios também vão ser de formas diferentes, né? Então, por exemplo, chega lá um funcionário de uma empresa que tem várias patologias, né? Ou de computador ali, que fica muito tempo, né? E aí tem as tendinites, as epicondilites, as bursites. Então, a gente já vai entrar dentro da fisioterapia ali com um olhar dentro do Pilates também, diferente quando vai para um outro estúdio que é um profissional de educação física, que não tem esse olhar, não tem essa base, né? Então, muitas pessoas falam, mas por que aqui é tanto, e lá é tanto, e aqui é tanto, e aqui é X, né, de valores? Porque precisa se olhar isso. Quem é que está te atendendo? Qual é a formação base desse profissional, né? E aí a gente tem essas diferenças de valores que hoje é muito questionado às vezes. Na verdade, assim, a gente vê quando eu faço as atividades, você sente, né, causando um impacto efetivo no corpo, e você sente que está mexendo realmente com o corpo. Isso é importante, né? Não é que eu brinco com ela que fosse inquisição, né? Que ela dá uns exercícios lá que, meu Deus do céu. Mas eu sinto, a gente sente o reflexo disso dentro do corpo da gente, isso é fantástico. Agora, a dor, tem uma frase aqui, a dor é um sinal de desequilíbrio. Por quê? Porque quando a dor ela está ali instalada, seja ela de qualquer situação, existe um desequilíbrio, né? Se for da parte ortopédica, o que não está funcionando direito? Qual é esse grupo muscular que está mais fraco, ou que está mais forte, ou que está retraído? Então, a dor ela sempre vai ser um ponto de partida para que a gente pare e observe o nosso corpo, que a gente fala assim, putas, o que está acontecendo ali que tem alguma coisa de errado? Por isso que eu falo que a dor ela é um desequilíbrio, ela vem desse desequilíbrio, né? Se for na parte ortopédica, avaliar, e aí muitas vezes a dor ela vem de um sistema emocional, a pessoa às vezes está passando por um problema de estresse muito grande, né, ou seja no trabalho, ou seja no âmbito domiciliar, ali em casa, e aí essa dor ela vem vindo, então esse olhar sobre a dor, ela sempre vai ser devido a um desequilíbrio, seja emocional ou seja físico. E você consegue determinar, por exemplo, pode ser um colchão, pode ser um travesseiro, pode ser vários fatores que possam causar a dor, né? Isso é a importância da avaliação. Legal. Na avaliação a gente consegue ir pincelando o que está acontecendo, a gente vai destrinchando, né? Para ir procurando a causa, e não só pensar naquele ombro que vem machucado, ou naquele joelho que veio lesionado, ou naquela coluna que já está gritando há 10 anos pedindo socorro. Sim. Né? Então, na avaliação, a gente consegue destrinchar isso, e a gente vai vendo os pontos que, do dia a dia dessa pessoa, até a profissão influencia, Sim. Né? Advogados, muito tempo sentados, horas de reunião durante o dia, né? Acaba, Coluna lombar ali fica, Você né? fica teso, né? Tenso. Tenso, Então, assim, quando a gente faz a avaliação, a profissão, quando a gente pergunta, já traz muita informação para nós,
né? Um Bacana. profissional de TI fica muito tempo sentado, aquela cabeça anteriorizada na tela do computador, aqui tudo tenso, duro. Então a gente precisa avaliar com carinho. Tá. E a recuperação, eu acho bacana você deixar bem claro essa questão da recuperação dos funcionários, porque muitas vezes o empresário tem essa preocupação de identificar lugares que tenham qualidade, competência, qualificação mesmo para poder dar uma resposta mais rápida para o Sim. funcionário. Não é só uma questão humanitária, de respeito ao funcionário dele, mas também a questão de lucro, né? Porque Sim. porque é uma visão que não pode se perder. O empresário, ele visa o lucro, né? Sim, sim. O profissional afastado, ele é um certo prejuízo Sim. para a empresa, porque ele está afastado e ele tem que colocar Sim. outro ali no local, né? Então, quando você acha um local que te entrega um resultado um pouco mais rápido, eficaz, certeiro, você tem esse funcionário de volta e com muito mais qualidade de vida. Então, ele também vai estar mais rápido e pronto para fazer as atividades do dia a dia dele. E do outro lado, o funcionário, né, que ganha qualidade de vida, Sim, né? sim. Né? É um ganha-ganha, realmente, porque, na verdade, É o uma que via você de mão disse, dupla, né? sem dúvida, porque você vê o médico, ele pode trazer a recuperação da pessoa, mas a Sim. qualidade, como nós dissemos no começo, é o Somos fisioterapeuta. nós. É o Bacana. fisioterapeuta que devolve. Existe um certo preconceito em relação à fisioterapia ou não mais? Porque antigamente tinha uma certa distanciamento, a questão Sim. da mulher, do homem. A mulher, infelizmente, sempre teve uma visão mais desvantajosa em relação aos homens, né? O homem, ele tem uma certa resistência, né, É. ainda, mas lá no estúdio eu vou falar para você que fica Que bom. uns 30%, 40% da agenda hoje são homens, isso me deixa muito feliz. Legal, né? Legal. Né? Porque Isso vem mudando aí. E assim, muitas mulheres hoje incentivam, e É. você é um deles, né? Minha esposa puxou meu orelha e levou lá. Que leva aí para o Pilates, então isso é muito bacana. Eu falo isso porque, assim, aqui no programa a gente procura trazer mulheres, porque a gente vê a mulher crescendo no meio do espaço empresarial, se fortalecendo, quebrando resistências importantes, Sim. né, principalmente no mundo machista, que é o mundo empresarial, e eu vejo essa necessidade de cada vez mais você fortalecer isso com entrevistas com mulheres como você. Sim, agradeço o espaço aberto. Legal. Eu acho muito importante. Acho Você que a gente sente isso? inspira e se sente inspirada. Isso é legal, porque um dos propósitos desse programa é exatamente inspirar as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa fez a faculdade ou tem essa ideia de criar a sua própria empresa, tudo, mas tem medo, né? Tem os seus medos. Mas o medo faz parte, né, Roberto? E eu penso assim, o medo você só tem a ganhar, seja mesmo você quebrando a cara ali, que foi algumas coisas que aconteceu comigo, né, na minha história, na minha trajetória, mas você sempre tem a ganhar, você ganha experiência, você ganha amadurecimento, né? Errar faz parte, o errar te constrói como ser humano, como profissional, como empreendedora, e às vezes ser empreendedora é olhar como você quer estar daqui 2 anos, 5 anos. Sim. Né? Eu tinha medo muito de mudar o estúdio de ponto, eu estou na Cônego ainda, mudei só desci 2 quadras para Cônego, né? O medo me bloqueava muito, isso é bem recente, eu mudei em setembro, mas a mudança do meu ponto fez com que a minha agenda já aumentasse em 40%. Olha que bacana, que legal. Então, assim, por isso que eu falo que hoje o estúdio ele está em ascensão, ainda em crescimento, e isso não seria possível se eu não tivesse as meninas comigo. Hoje eu tenho as 2 colaboradoras, né? E aí vai se formando uma rede muito maior e isso é muito bacana. E a gente consegue atender mais pessoas hoje, entregar mais qualidade de vida. Bacana. E eu queria... Uma coisa que me impactou de forma positiva no que você disse, você falou, eu quebrei, né? Pensei em desistir, a coisa ficou brava, mas eu retomei. Essa resiliência, ou seja, essa vontade do recomeço, eu acho fantástico. Porque, às vezes, as pessoas têm uma derrota, né? E acham que acabou tudo, né? Sim. Eu acho que esse ressurgimento, acreditar no teu trabalho, naquilo que você entende como verdade, é fantástico para você se reerguer, né? Quando eu decidi voltar para a fisioterapia, eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Que bacana. Que eu entendi que essa era a minha grande paixão, né? Mesmo lá atrás eu não querendo fazer e ela tendo me escolhido, mas era isso que eu sabia fazer de melhor. Então hoje eu tento entregar o meu melhor. E quebrar faz parte, você fecha, recomeça. Eu tive um estúdio, coloquei tudo à venda, o rapaz vendeu todo o meu estúdio, não me pagou R$1, eu perdi tudo, comecei tudo do zero.
Aí faz parte, saí, arrendei, não deu certo, aí foi onde eu fui montar o meu, né, contando ali as moedas ali, eu falei, não, vai dar certo, vou alugar, eu tinha o dinheiro exato dos pacientes que iam comigo, exato, Roberto, do quanto eu ia pagar de aluguel e da prestação, fechava assim, não Nossa, sobrava, era contadinho, sabe? Mas no primeiro mês eu já faturei, né, e nunca eu fechei no vermelho. que bom, Né? graças a Então, Deus, né? o medo ele faz parte, mas É. assim a gente precisa ter coragem para enfrentar. E a gente tem pessoas, né? Existem uma rede aí fora. A gente acha que a gente está sozinho, a gente não está sozinho. Sim, sim. Né? Existe uma rede que você pode procurar, que você se cerca aí para te ajudar e pessoas que inspiram a gente. Bacana. Hoje é muito comum você ter, eu não sei se são franquias ou que são essas marcas, né, que estão na fisioterapia. Eu estou dizendo minha opinião, você não precisa falar a sua em relação a isso. É a minha opinião. Eu acho, assim, bacana, tem profissionais legais, é bonito, é legal, tudo. Mas, para mim, eu vejo que é um pouco impessoal. Não tem esse olhar para a pessoa de forma individualizada, entendeu? E para mim isso não me atrai, porque eu sou mais um. E quando você vai num estudo como o seu, você não é mais um, você é uma pessoa, Roberto. exatamente. E eu acho que esse tratamento, eu não vejo, não tem como você abrir mão dele, na minha opinião. Sim, não vou falar apenas só das franquias, mas as clínicas de fisioterapia também Sim. são assim, infelizmente, até hoje. Eu É. vejo pessoas que se formam e que às vezes entregam lá o currículo e a gente pega e eu olho e eu falo assim, meu Deus do céu, calma, para o mundo que eu quero descer. Né? É da mesma forma que eu me formei há 21 anos atrás ainda, então isso não evoluiu, isso ainda não mudou, então você é apenas mais um lá dentro que está dando lucro para aquele espaço. Né? E aí eu já peguei pessoas que vieram de franquias e que falaram assim, nossa, mas eu vou com dor lá, e eu pergunto, mas o que você faz quando você vai com dor? Ah, eu não faço, eu só faço o outro resto do corpo. E isso me impacta não faz muito. aonde está precisando. E aí isso me impacta muito, sabe? Como profissional, assim, e como dona do espaço, porque eu falo, meu Deus, como que essa pessoa está entrando e como que essa pessoa está saindo do meu espaço? Como que eu não estou entregando algo para ela sair daqui melhor? Né? É verdade. Então, isso me impacta. Então, assim, para você ser só mais um, é melhor você não ser nada. Pois é. Não, e eu estou falando isso, é uma opinião pessoal, entenda, na verdade é a visão que eu tenho desse tipo de clínicas ou, né, desses espaços, porque, assim, para mim, não acho legal, né? Eu acho que respeito, eles entregam o que eles propõem, dentro da proposta deles, eles entregam e cada um... E a gente também não pode generalizar, né? Sim, porque sim. tem algumas clínicas que são muito boas, Sim. muito importantes, tem algumas... a gente fala Tem academia... profissionais que fazem ali a diferença dentro do espaço, né? Sim. Profissionais que realmente olham para você e falam assim, não, eu vou tratar o Roberto ali, né? Eu vou ajudar o Roberto a ser melhor, né? Sim. Tirar aquela dor dele, ou tentar aliviar a dor dele. Existem, mas são raros hoje. São bem raros. E a questão de procurar uma fisioterapia somente quando a coisa está ruim, né? Ou seja, quando estou com dor ou tudo. A fisioterapia, ela também pode ser utilizada como uma maneira preventiva? Pode e deve, Roberto. Principalmente aquelas pessoas que já passaram por um processo, né, devem fazer o acompanhamento, isso é uma coisa que a gente vem implantando dentro do estúdio, né, então acabou o tratamento, a gente está fazendo um plano de acompanhamento para esses pacientes, né, durante ainda um período, né, como se fosse uma manutenção ali. Né? Então, a gente não precisa hoje do aval do médico, isso é muito importante, as pessoas acham que não necessariamente precisam passar no médico para procurar a fisioterapia, e não, a gente trabalha de forma autônoma, né? Então a gente não precisa disso, né? A gente não precisa desse aval médico, a gente vai avaliar o quadro clínico, funcionalidade, os exames, traçar o plano de tratamento, e aí sim a gente orienta, mas a gente pode começar um trabalho inicial já e preventivo com esse paciente. Bacana. A questão da prevenção, que tipo de perfil de pessoa que está nos assistindo que fala assim, poxa, eu vou procurar de forma preventiva a fisioterapia? É aquele paciente que já passou por alguma lesão, por algum processo cirúrgico, né? Ou é aquele paciente que, às vezes tem aquela dor recorrente que vai, toma um remédio, passa uns 15, 20 dias, a dor volta a dor, né? Então, assim, é legal procurar, avaliar, tentar entender o que está acontecendo e ali você traçar, né? Uma vez, 2 vezes na semana, ou a cada uma vez por mês, dar uma passada, fazer o ajuste. O corpo da gente é igual carro, precisa de
manutenção. Claro, né? claro, Se com você certeza. não coloca o óleo, a água ali, o motor não vai funcionar No momento direito, certo, no né? momento Porque certo. uma hora vai dar Vai dar dar o ruim. BO. E aí são esses pacientes que a gente pega de, convivo 10, 15 anos com dor, aí você fala, nossa, como você consegue? Aquelas pessoas que são, né, loucas por academia, de levantar peso, de fazer toda aquela carga, né, pesada para músculos, tudo. Eu acho interessante. Eu não me adapto, nunca gostei desse tipo de atividade. Tem pessoas que gostam, tudo. Tem pessoas que Dá para fazem fazer isso. uma conciliação de tudo isso, essa carga mais elevada de peso, de músculo, com o Pilates, por exemplo? Dá sim. Dá porque o Pilates ele vai trabalhar de forma estabilizadora, ele vai dar muito mais consciência para ele efetuar os exercícios na academia de forma correta e preventiva para não lesar. Entendi. Então, o Pilates ele entra com esse olhar mais de estabilização, de consciência corporal, de alongamento, de flexibilidade, que são coisas diferentes, de mobilidade, que é completamente diferente também, né? Coisas que na academia você não tem. Como eu falei um pouquinho lá atrás, né? São fibras musculares diferentes, uma ação em reação, outra musculatura mais estabilizadora, né? Que estabiliza. Então, é um conjunto aí, é o arroz e o feijão se misturando às vezes. Então, a gente não pode falar que dá. É recomendável que faça? É recomendado. Em algum momento, elas vão se unir, elas vão se fundir na vida da pessoa, né? Lógico que existem pessoas que não têm perfil para o Pilates, assim como tem pessoas que não têm perfil para academia e tá tudo bem, a gente trabalha da mesma forma, né? Mas em algum momento elas vão ter que se unir, principalmente se for a nível de patológico. Que é interessante, porque assim, às vezes a pessoa fala, não, eu faço academia, né? Desenvolvo, como chama o aeróbico, não? Sim, faz o cardio, né? Respiratório, faz os crossfit da vida. Então, tudo isso é bacana, faz parte, é interessante. Sim. Mas eu acho que, complementando com o Pilates, eu acho que cria um equilíbrio interessante para o corpo, né? Sim, vai vir um equilíbrio, justamente. Bacana. Carla, o tempo no podcast como esse é super rápido, a gente tem muita coisa para perguntar, falar, mas passa rapidinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem dupla. Primeiro, a questão do empreendedorismo, né? Aquilo que você passou e um incentivo e uma inspiração para essas pessoas que querem empreender também nessa área e tem esse medo paralisador, né? Para que, de alguma forma, toque o coração das pessoas. E a questão da necessidade de você procurar efetivamente um fisioterapeuta e não só deixar a dor se instalar para isso acontecer. Sim. Vou falar uma frase que me impactou muito esse ano. Na verdade, no final do ano passado para esse ano, me impactou muito e me fez refletir muito como empreendedora, que é o sucesso gosta de decisão. Legal. Né? É uma frase que me impactou muito e hoje eu falo ela para muita gente que tem medo de empreender. Né? O sucesso, ele gosta de decisão. Então, se você quer sucesso, você tem que tomar uma decisão. Então, não fique pensando muito no que vai acontecer. Né? Não deixe que esse medo te paralise, porque às vezes você vai perder uma oportunidade aí de crescimento, né? E às vezes a vida não vai te dar isso de volta. Legal. Né? Então, guardem bem, o sucesso gosta de decisão. É uma frase muito boa, da doutora Valquíria Fernandes, uma fisioterapeuta que me inspira é um fisioterapeuta? bastante. Que legal. Que me inspira bastante. E quando eu escutei, essa frase me motivou muito. E a questão de decisão de procurar um fisioterapeuta. A decisão de procurar um fisioterapeuta, como você quer se ver daqui 3 anos? Hoje, se você tem dor, como que você projeta a sua vida daqui 3 anos, 5 anos? Como que você se vê? Né? Se você hoje tem dor, né? Tá impossibilitado, convive com N remédios, caixas de remédios, como que vocês querem estar daqui 5 anos? Né, sem poder amarrar um cardápio, sem poder sentar e levantar do seu sofá, sem poder colocar, às vezes, uma comida na boca, ou simplesmente amarrar o seu cabelo, ou lavar os seus pés na hora do banho, né? Então, não deixe prolongar isso, procura já agora, né? Tem como ter uma qualidade de vida sem dor. Bacana. Às vezes não de 100%, a gente tenta chegar ao zero dessa dor, né? Mas é possível viver de uma maneira bem diferente. Bacana. Carla, muito grato pela entrevista, Imagina, foi muito obrigada legal. Por seu convite. Foi muito bacana. Confesso que eu vim bem nervosa. Faz parte. Mas olha, obrigada. Eu costumo dizer que quando senta aí, fica mais calma que eu deixo a pessoa à vontade. Não estou muito calma ainda não, mas estou bem. Estou passando bem. Mas passou. Obrigado, Carla. Obrigado mesmo. Roberto. Legal. E é isso, mais uma vez atingimos nosso objetivo de levar para você informação de qualidade, experiências de vidas, em especial empreendedoras.
E é essa a função desse podcast, da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, azec.org.br, vai lá no site e tenha mais informações, e também da FIG-Unimesp, essa nossa grande parceira, essa instituição de ensino de décadas, que muito nos orgulha estar junto com ela. Obrigado por sua audiência, até a nova oportunidade. Até mais.